Durante a audiência pública no Senado Federal, que ouvia os jornalistas responsáveis pela divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, o senador Flávio Bolsonaro denunciou o papel da velha imprensa brasileira na promoção da censura, apontando: o que está em disputa é isso. Então, os grandes veículos de comunicação no Brasil fazem essa batalha pela censura, alegando que é combate a fake news e ao discurso de ódio por questões financeiras também. O senador Wellington Fagundes, falando em seguida, questionou o jornalista Michael Shellenberger sobre sugestões para conduzir o debate sobre limitações à liberdade de expressão. O senador disse: "Eu acho que nós tivemos uma boa aula hoje aqui do exercício da democracia. Uma coisa que também foi importante na sua fala: deixe o ódio falar. Até isso é liberdade, porque se você deixa aquela pessoa que está com ódio no momento poder falar, quem sabe ele até muda de posição. E se você não o deixa falar, você não vai deixá-lo extravasar, enfim. Então tudo isso é a democracia." Wellington Fagundes reconheceu que atualmente no Brasil não há liberdade de expressão. Ele disse: "Eu penso que estarmos aqui tirando totalmente a liberdade de expressão, castrando o que as pessoas podem demonstrar, inclusive a sua revolta, não é democracia." Ao responder ao senador, o jornalista Michael Shellenberger mencionou o livro A Rebelião do Público, de Martin Gurry, e explicou: a hipótese dele é que a invenção da internet e as redes sociais em particular estão tendo o mesmo efeito do que a invenção da imprensa, do telefone e dos outros meios de comunicações que tinham grandes efeitos na política. Eu acho que a gente está vendo um pânico das elites em reação a essa tecnologia radical que dá a voz ao público. Shellenberger apontou que o autor do livro fez parte da CIA e que eles traduziam os jornais soviéticos e disponibilizavam para o público americano. Ele mostrou que uma atitude como essa reduz a pó narrativas de interferência estrangeira, dizendo: "É uma história muito interessante, porque agora existe esse discurso de se os russos têm, se a gente deixa os russos falarem nos Estados Unidos, vai haver desinformação estrangeira e tudo vai mudar. Mas é uma coisa louca, a gente sabe o que pensam os russos." Ele explicou: "A ideia de que tem que proteger o público de perspectivas alternativas representa uma irracionalidade." O jornalista ponderou que, enquanto tem esperança porque outras revoluções da humanidade foram superadas e a democracia sobreviveu, a situação atual traz profundos desafios. Ele disse: "Mas eu sinto esperança porque a gente sobreviveu. As democracias cresceram, as liberdades cresceram. Mas eu acho uma coisa que deve preocupar. Eu vejo a União Europeia, o Brasil e o complexo industrial de censura é muito parecido ao que eles têm na China. Na China, eles estão monitorando todo o público, monitorando as conversas. Agora, milhões de chineses usam a VPN, porque precisam usar, mas a população está controlada dessa maneira. O Lula disse que a gente é um país de paz, não é? E que a gente não quer esse discurso de ódio. Mas vocês são um país de paz porque têm liberdade. Se ele continuar com essa censura e repressão, isso é que traz violência, e isso eu acho importante entender. Paz na rua precisa de liberdade no discurso." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender
depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Foi a internet, foram as redes sociais, foram esses aplicativos que permitiram acabar com o monopólio da informação e que nós pudéssemos livremente trocar ideias, trocar informações e levar a verdade para o eleitor. O resultado do Bolsonaro foi eleito. De lá para cá, só censura. Todos os aplicativos sofreram restrições. As resoluções do TSE hoje, que vão valer para as eleições municipais de 2024, são todas no sentido de impedir, de restringir os veículos de comunicação online. E para concluir, porque isso também tem uma questão que você falou aqui, David, comercial. Porque a partir do momento que um anunciante não consegue mais anunciar em uma rede social, ele vai correr para a mídia offline, para a mídia de televisão, para a mídia de rádio. O que está em disputa é isso. Então os grandes veículos de comunicação no Brasil fazem essa batalha pela censura, alegando que é combate a fake news, ao discurso de ódio, por questões financeiras também. Então, para concluir, eu não vou falar aqui, presidente, senador Marcos Pontes, qual é a minha ideia, mas nós temos o que fazer sim aqui no Senado, para começar a mudar esse cenário em defesa da liberdade de expressão, com iniciativas nossas, que aí sim, ou o presidente do Senado vai fazer o que é uma obrigação dele, ou não vai ter outro caminho a não ser realmente ir para as coisas mais drásticas, como por exemplo o impeachment de ministro Supremo. Obrigado, senador Flávio Bolsonaro. Eu vou passar a palavra agora para o senador Wellington Fagundes e para o nosso Michael, se a qualquer momento quiser entrar na discussão, por favor, esteja à vontade. Bom, boa tarde. A fome aqui já está batendo na cabeça também, no cérebro de todos. Não vi nenhum lanche aqui servido para o Michael, então nos desculpe aqui, Michael. Já pedi. Já pediu. Aqui o Girão então pediu. É a restrição até alimentar que está tendo aqui na casa, né? Mas eu quero cumprimentar o nosso senador astronauta, aqui o Flávio Bolsonaro, e agradecer o Girão também, porque ele estava inscrito antes, né? E eu tenho também agora uma consulta. Eu quero primeiro parabenizar, Michael, a sua coragem, mas também a sua determinação de estar aqui, né? Eu acho que nós tivemos uma boa aula hoje aqui,
do exercício da democracia. E uma coisa que também que foi importante na sua fala, né? Deixa o ódio falar, né? Até isso é liberdade, porque se você deixa aquela pessoa que está com ódio no momento ele poder falar, quem sabe ele até muda de posição. E se você não o deixa falar, você não vai deixá-lo extravasar, enfim. Então tudo isso é a democracia. E o que a gente quer com essa audiência aqui é exatamente discutir como nós podemos fazer com que o Brasil tenha realmente um país em que as pessoas tenham direito de falar, inclusive os absurdos. Claro, respondendo dentro da legislação aquilo que está previsto em lei também. Mas eu penso que estarmos aqui tirando totalmente a liberdade de expressão, castrando com que as pessoas possam demonstrar, inclusive a sua revolta, não é democracia. Eu tive a oportunidade lá nos Estados Unidos ver lá um cidadão manifestando de forma tão eloquente contra o presidente da República à época, e eu fiquei ali parado, olhando como era aquilo, e tinha muita gente ali, policiais o deixaram falar livremente e agredindo realmente o presidente da República, mas com palavras e claro, e não com agressões pessoais. Então eu aqui quero fazer uma pergunta exatamente nessa linha. Na sua visão, Michael, quais são os limites aceitáveis para a regulação governamental sobre as redes sociais, considerando a proteção dos direitos dos cidadãos e também a manutenção da democracia? Eu acho que isso aí engloba praticamente uma palestra, né, Michael? Mas eu acho que dá para você, na sua experiência de andar pelo mundo, e até porque eu vi um pouco também que você andou pela esquerda, né? E conheceu também um pouco do que é essa linha de atuação. E claro, também evoluiu e está aqui também buscando pregar e, acima de tudo, fazer com que a gente tenha democracia não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Porque cada dia mais, né, o mundo está globalizado e a informação também, ela muito globalizada, e as pessoas também estão tendo mais o direito de ir e vir nos países. Registro que o nosso país, você já viu até na Amazônia também, né? Eu registro que o nosso país, felizmente, é um país que não temos guerras, né? Conseguimos ser integrados com a mesma língua, né? Com as diferenças regionais, mas felizmente o maior patrimônio que o Brasil tem é exatamente um povo integrado. E a gente não pode, né, desintegrar, inclusive culturalmente, inclusive nas ações também de cada cidadão com o seu direito de poder falar. Eu acho que é o resumo de tudo que a gente quer aqui hoje, mas fica aqui o nosso agradecimento, Maicon, a sua presença aqui no Senado da República. Eu queria contar uma história, porque existe um livro muito importante sobre o nascimento da internet, que se chama O Rebelião do Público, escrito por um cara que se chama Martin Gurry. Não sei se é traduzido em português, mas a hipótese dele é que a invenção da internet e as redes sociais em particular está tendo o mesmo efeito do que a invenção da imprensa, do telefone, dos outros meios de comunicações, que tinham grandes efeitos, né, nas políticas. Eu acho que a gente está vendo um pânico, né, um pânico das elites em reação a essa tecnologia radical que dá voz à pública, né? Mas esse mesmo cara, Martin Gurry, o escritor, ele fez parte da CIA, ele trabalhava para a CIA. E parte do trabalho dele foi eles traduziram a Pravda e os outros jornais soviéticos, traduziram de Rússia a inglês e mandaram para todas as bibliotecas nos Estados Unidos. É uma história muito interessante, porque agora existe esse discurso de
se os russos têm, se a gente deixa os russos falar nos Estados Unidos, vai haver desinformação estrangeira, né? E tudo vai mudar. Mas é uma coisa loucura, né? A gente sabe quem pensa nos russos. E a ideia que tem que proteger o público de perspectivas alternativas representa uma irracionalidade. Como se diz, né? Irracionalidade. É um pânico. E a única coisa que me dá esperança é que as outras tecnologias que criaram revoluções, né? A reformação e tudo, a imprensa em particular, a imprensa tinha um efeito enorme porque criou os jornais, né? Tinha um efeito enorme, revoluções realmente, guerras. Mas eu sinto esperança porque a gente sobreviveu, as democracias cresceram, a liberdade cresceram. Mas eu acho uma coisa que deve preocupar é como se eu vejo a União Europeia, o Brasil, o complexo industrial de censura, é muito parecido ao que eles têm na China. Em China, eles estão monitorando todo o público, monitorando as conversas. Agora, milhões de chineses usam o VPN porque precisam de usar. Mas a população está controlada dessa maneira. Ontem, eu acho que o Lula disse que a gente é um país de paz, né? E a gente não quer esse discurso de ódio e tal. Mas vocês é um país de paz porque tem liberdade. Se ele vai continuar com essa censura e repressão, isso é que traz violência. Isso eu acho importante entender. A paz na rua precisa de liberdade no discurso. Excelente. Excelente. Microfone, por favor. Exatamente. Obrigado. Nós vamos lembrar a música aqui, que tem uma música que fala: paz sem voz não é paz, é medo. É medo, exatamente.